Olá, você, tudo bem? E aqui é a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje, mais uma vez, sobre aquela situação de partilha, tá? Dos bens, do patrimônio do casal, tal. E um caso interessante chegou ao meu conhecimento através da terceira turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Cidadão, o Tribunal da Cidadania, e faz um trabalho maravilhoso, tem aqui o meu aplauso, tá? E o caso foi o seguinte: a mulher, um mês, ela namorava com o cidadão, um mês antes de casar, tá? Ela comprou um imóvel financiado no nome dela. Ela comprou um apartamento financiado em 360 meses. Ela comprou o apartamento. Quando foi em 2011, aí no mês seguinte, tá? Em 2011 mesmo, no mês seguinte eles casaram, tá? Eles casaram. Ela continuou pagando o apartamento. Eles casaram no regime de comunhão parcial de bens, ou seja, os bens adquiridos na constância do casamento, estes bens efetivamente devem ser partilhados. O que foi que eu falei há pouco? Ela comprou o apartamento no nome dela um mês antes do casamento. E eles casaram um mês depois e foram morar juntos, tá? Quando foi em 2014, 2011, eles foram separar. E quando foram separar, ali, isso rendeu até 2014, o ex-marido pediu, no processo, ele pediu a partilha da parte do imóvel a que ele fazia direito, porque foi o regime de comunhão parcial de bens. Ele entendeu que tinha direito. E o que é que acontece? Em primeiro grau, o juiz de primeiro grau disse: a gente vê aqui que tem um direito, sim, tal. E ela recorreu. Isso chegou no STJ. Quando chegou no STJ, o STJ disse: não. O patrimônio exclusivo de uma das vítimas durante o namoro não deve ser partilhado com o advento de posterior casamento. Olha aí, vou traduzir isso aqui para você. O que é que o STJ disse? Não, aquele bem que ela adquiriu, mesmo sendo um mês antes de casar, tá? Só no nome exclusivo dela, aquele bem é só dela. Ele ainda argumentou, o ex-marido, não, mas a gente já vivia não vivia quase que uma união estável, a gente vivia grudado, vivia numa união estável. Ele ainda puxou para isso, mas ele não teve provas suficientes para dizer, para provar que efetivamente naquele tempo eles já viviam numa possível união estável. Se de fato, aí mudando o histórico, se de fato eles vivessem em união estável, tá? Eles vivessem em união estável ali atrás e depois casou, desde a união estável já estava valendo, né? Para ficar melhor ainda, vamos dizer que tivessem tido filhos. O filho já estava com 2 anos e eles resolveram casar. E ela comprou na união estável, ela comprou, sem ela entender que estava em união estável, mas já tinha um filhinho com ele e estava tudo certo ali, não é? Ela comprou o apartamento. Aí sim caberia a partilha. Mas neste caso exclusivo, neste caso que chegou para a terceira turma do STJ, não, ele não teve direito, tá? Porque o patrimônio, o STJ disse, patrimônio exclusivo de uma das vítimas durante o namoro não deve ser partilhado com o advento de posterior casamento. Fica aí a dica, né? Fica aí a informação. E ele ainda fez menção
a 2 artigos do Código Civil, 1647, se eu não me engano, 1642, ele fez menção a 2 artigos do Código Civil, que trata exatamente disso, e diz que se ele concedesse este direito buscado, pleiteado pelo marido, ali a gente estaria diante de um enriquecimento ilícito, ou seja, o ex-marido ia enriquecer, porque ia ficar com metade do apartamento, tá? Ele ia ficar com metade do apartamento sem necessidade, sem, como é que chama assim? Sem ele efetivamente fazer jus. O que é que ele estava querendo ali? Que fique bem claro, eu falei que foram quantos meses? 360 meses, né? Passado pouco tempo de casados, é lógico que ela não quitou o apartamento. Então, quando a gente não quita, deixa eu só dar mais uma aulinha aqui. Quando a gente não quita o apartamento, quando a gente vai separar, aquelas parcelas que foram pagas devem ser partilhadas. Aquelas parcelas que estavam na convivência da união estável, aquelas parcelas são partilhadas. O apartamento vale 100 mil reais. Enquanto nós estivemos casados, nós pagamos 50 mil reais. Pois é, bote aqui na minha mão 25 mil. 25 é meu, 25 é seu, e você fica no apartamento e paga o resto, mas me dê meus 25. É assim que funciona a coisa, tá certo? É assim que funciona. E neste caso, o STJ entendeu por bem não dar o direito para o ex-marido, e eu achei corretíssima essa decisão, achei corretíssima, porque ela comprou ainda, estava namorando com ele, tá? Namorou e no mês seguinte casou, mas ela comprou ainda quando estavam namorando. E no divórcio ele foi querer atrás, não foi bobo, ele foi atrás do direito dele, dizendo, não, mas eu contribuí, fiz isso, fiz aquilo, tal, mas o imóvel estava no nome dela, se ele contribuiu, foi liberalidade dele, mas não foi nada ali que pudesse ser partilhado em fase posterior. Então fica aí a nossa dica de hoje, tá certo? Cuidado, né? Um dia desse eu vi uma pessoa que casou numa semana e na semana seguinte comprou um carro. E eu fiquei rindo do lado de cá. Eu sabia que eles tinham condições de comprar o carro antes, mas eles casou e foi 3, não foi 4, não foi nem uma semana. 4 dias depois eles compraram um carro zero financiado. E eu já ligada, eu digo, já começou bem, duas pessoas informadas. 2 pessoas informadas, porque ela tem uma condição melhor financeira do que ele, ela poderia muito bem comprar o carro no nome dela ali, como solteira ainda, tal, mas não, esperaram casar. Casaram, 3, 4 dias depois, compraram o carro financiado. Aí já não fica nesse caso aqui, porque foi comprado na constância do casamento com comunhão parcial de bens. Então fique aí, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer orientação, deixe aí nos comentários, tá certo? E se consulte, rapaz, com um advogado, com um defensor público. Não custa nada vocês tirar uma tarde, tirar uma manhã. Eu vou ir na Defensoria Pública ali sanar uma dúvida minha. Eu vou ali resolver essa questão do meu atendimento. Eu vou resolver essa questão dessa minha dúvida. E você pode fazer isso sim, tá certo? Você pode sem se prejudicar em fase posterior. Então fica aí a nossa orientação de hoje. Curta, compartilha e aproveita e já te inscreve no meu canal. Tchau!